Este é o programa Cenários. Nós estamos ouvindo hoje o senhor Hernani Calduro, que é vice-presidente regional da ABMAC, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, um ramo industrial absolutamente vital para que possamos ter indústria no Rio Grande do Sul e no Brasil, claro. E o que estamos vendo nesse momento é que está ocorrendo uma desindustrialização, não apenas na área de bens de capital, mas de um modo geral. Porque se ocorre na área de bens de capital, é óbvio que vai acabar ocorrendo em todo o conjunto da indústria brasileira. E este ano aí, nós estamos encerrando o ano com um PIB aí revisado. Se imagina que se possa crescer 2,3%, 2,5%. Tu é otimista. Até pouco tempo eu era mais otimista, né? Eu já li ontem alguém falando em qualquer coisa. Tu é tão otimista. Primeiro, lembra aquela sessão da inflação? Me lembro, 6% tá bom de inflação. Isso. Que isso, cara? Mas e com que número o Leandro História, por exemplo, está trabalhando de Não, a gente está de trabalhando PIB? com 1,4%, 1,5%. 1,4%. Assim, O senhor acha também que estourando. É muito pouco, já né? está falando nesse... Mas a presidente, essa semana, ela revisou os números do ano passado, do PIB para melhor. Mas Será se ela revisasse para pior, esse mesmo. Quer dizer, não foi ela quem revisou, foi o... O ano passado, Foi o IBGE, né? o PIB ficou em 0,9. Não, agora está em 1,5. Vamos ficar se nós ficar em 1,5, estamos crescendo. Já, nós Mais, estamos, melhoramos. Melhoramos, mas né? ainda assim continua sendo um PIB extremo. Mas tínhamos que estar crescendo o quê? 5, 6, 7%. Né? Não estamos falando nem em PIB chinês, que é 10 ou 12%. Nós vamos sair dos BRICS, né? Logo, porque... Nós já deixamos ser BRIC, nós viramos... Mas o Storm, me dá a impressão, às vezes, que as pessoas como eu, assim, tá bem, então, assim... O que há? A gente está se conformando com... Essa é uma questão que a gente percebe de uma maneira geral, à medida que tu vai abaixando os parâmetros de comparação que as pessoas têm, as pessoas vão se conformando com aquilo. Então, exemplo, 6% de inflação ao ano é um absurdo. É uma coisa estupidamente elevada. Se tu for comparar com a quantidade de inflação que tu tem em estados eficientes, é um negócio assim que, se tu chegar para um americano, ele vai rir da tua cara. Para um europeu, ele vai olhar para o quê? 6% ao ano? Que espécie de república de banana vocês são? E aqui a gente antes era tão alto que já melhorou. Essa é a questão. Já melhorou. Então o cara olha um crescimento de PIB de 0,9 o ano passado e olha 1,5 esse ano e vai falar o seguinte: a gente cresceu nosso PIB em quase 80% em relação ao ano passado. Quer dizer que isso tem relação com a baixa expectativa. Quer dizer, se eu nunca almejo ir para Paris, para mim ir para Ibirubá está bem, né? Exato. Essa é a questão. Essa é a questão. E tem uma outra coisa, né? Nós estamos vivendo pleno emprego. Né? Isso. Por quê? Porque o comércio e os serviços estão absorvendo. Sim. Não é a indústria que está absorvendo. Não é a indústria, né? E isso então causa agora uma o comércio, se não tiver produto industrializado para vender, em determinado momento essa equação não vai fechar, vai parar, né, de crescer, inclusive. Porque na verdade, qual é a riqueza que o comércio produz? Quem produz riqueza é a indústria e a agricultura e a pecuária, né? Esse assunto que a gente está tendo aqui, ele é fundamental para os nossos espectadores, porque a maior parte dos nossos alunos, eles são pessoas que operam no mercado financeiro. E havia comentado no início do ano, porque no início de cada ano a gente coloca o que seria um relatório breve de quais são as empresas que estariam com bons aspectos de fundamentos, com uma boa produção de lucro líquido, com as margens subindo, esse tipo de coisa toda. Do início do ano passado para esse ano, o número de empresas nesta listagem, que estariam saudáveis, digamos assim, foi cortado pela metade. Metade. Então, assim, os dados que o Hernani está nos passando no momento apenas corroboram aquilo que a gente está observando, que é uma degradação da indústria do país. Cada vez pior. O estado de saúde da indústria brasileira é cada vez pior. E das empresas brasileiras também cada vez pior. E a gente não tem observado medidas que busquem reverter isso, infelizmente. Medidas efetivas que buscam reverter isso. Sim, a falta de uma Mas isso não é proposital, né? O governo não está aí para prejudicar, está para ajudar. Quer dizer, não deve estar fazendo isso propositadamente. Está fazendo por quê? Incompetência? O governo qualquer decisão, qualquer política dentro da linha industrial tem que ser de longo prazo. E precisa ter vontade política. E essa eu vejo
como muito difícil de se construir. Agora eu não vejo isso desde a redemocratização, né? Nós estamos aí falando de 20 anos, né? Todos os governos, por que será que todos os governos não... Por exemplo, tem que atacar a reforma tributária. Um dos pilares dos problemas estão ali. E nós estamos atacando? Não estamos. Tem uma série de interesses, do Estado, de lobbies, uma série de interesses, e não se desata esse nó. Se tenta remendar, se tenta ir tapando o sol com a peneira, como dizem lá no interior, né? E vamos empurrando com a barriga, e vamos indo. É mais ou menos isso em que nós estamos vivendo dentro do cenário da política industrial. Vamos fazendo aquilo que dá. Nós estamos falando ainda há pouco, em relação à política industrial, da capacidade que a indústria automobilística está tendo de alguma forma, sensibilizar o governo para que desenhe uma política industrial consequente para o setor da indústria automobilística, né? Isso não se deve muito mais a um lobby muito poderoso devido à organização e ao grande poder econômico, inclusive, dessas empresas? Sem sombra de dúvida. É isso? Sem sombra de dúvida. Ou seja, a ABIMAQ, por exemplo, não está tendo a mesma possibilidade sem sombra de dúvida. De fazer isso aí, não está conseguindo fazer isso aí. A ABIMAQ, como os outros setores industriais. O setor de máquinas e equipamentos. Né? Para vocês terem uma ideia, o setor de máquinas e equipamentos, bens de capital, empregam hoje diretamente 255 mil empregos diretos. O setor automobilístico, em torno de 100 mil. Sim. Ponto. Segundo dado importante, sobre cada R$100 faturado na indústria automobilística, 9,3 é salário. Então é renda. É renda, sim. É renda. No setor de máquinas e equipamentos é 22,2 é salário. Então a capacidade de distribuir riqueza, distribuir renda, renda é muito bom. É 3 vezes maior. Quase 3 vezes maior. Só fazer os cálculos. Sim, é 3 vezes maior. Então, mas a indústria automobilística tem um lobby muito forte, tem um impacto muito forte junto ao governo, junto à sociedade, e estão bem mais organizados. Do que da indústria de bens de capital. E o senhor vê alguma possibilidade de reversão desse cenário? Pelo menos a curto prazo não, né? Até as eleições do ano que vem. Está aí, né? Falta um ano. O governo tem tentado, nós estamos com uma expectativa de que saia um Inovamac, ou seja, uma política em que o governo está avaliando alguma coisa similar ao que foi feito para a indústria automobilística, para o setor de máquinas e equipamentos. Tá? Há uma sinalização para máquinas agrícolas mais forte, mas bens de capital em geral também estaria sendo, digamos assim, analisado e visto pelo governo, que seria, diríamos, um instrumento de política industrial interessante. Importante. Agora, e efetivo para Cauduro, o setor. Se os fabricantes estrangeiros estão avançando em cima do nosso mercado aqui, como estão avançando, nem cogitar então, se a gente não consegue disputar aqui dentro do próprio Brasil, nós não conseguimos aqui, muito menos lá fora, né? Ou não, nós temos conseguido exportar. Por incrível que pareça, nós exportamos. Para fora da... Exportamos. Por quê? Sim. Porque tem vem diminuindo, benefício? Também vem diminuindo. Não tem benefício. Ah, não tem. Vem diminuindo também o nosso faturamento externo pela nossa falta de competitividade. Claro. Mas para vocês terem uma ideia, nós exportamos algo esse ano até setembro como 7 bilhões e 100 milhões de reais de máquinas e equipamentos. O maior mercado do Brasil é a América Latina. 39% desse faturamento é para a América Latina. O segundo maior mercado, os Estados Unidos. 23%, inclusive, esse ano cresceu a nossa exportação para os Estados Unidos. Estava em 21, alguma coisa, foi parar em 23%. E o terceiro mercado é a Europa. Considerando-se que apenas 34% das máquinas e equipamentos produzidos aqui no Brasil, não é isso? São vendidos aqui dentro, os outros 66% externos. Esses 7,1 bilhões representam o quê? Só é melhor calcular sobre o faturamento total. Isso, sobre o faturamento total,
dá algo em torno de 13 a 14%. Até que dá bastante, né? Bastante. Mas vem caindo. Vem caindo. Nós encolhemos esse ano 11%. 11% menos, é? Essa exportação. Então, nós vamos conversar no próximo bloco ainda sobre esse cenário da indústria de máquinas e equipamentos, né, produção de bens de capital, com o seu Hernani Calduro, que é da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Eu lembro que quem estiver aí nos vendo nesse momento, no site do Leandro Storm, do lado direito tem uma ferramenta de chat, você pode usar ali para se comunicar conosco. Em seguida, já voltamos.